Oi, gente, dando prosseguimento ao nosso segundo vídeo, no qual eu ensino como analisar impacto de uma intervenção no mercado de trabalho, como é a Uber, sobre as condições de trabalho dos condutores. Esse aqui é o nosso segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, você pode retornar lá no primeiro. E aqui a gente vamos prosseguir da onde nós paramos, que foi o carregamento da base de dados. E aqui a gente já tem algumas informações. Primeiro, a capital. Se a gente clicar aqui, ele vai. Eu não sei se vai executar com rapidez, porque é uma base de dados grande, meu computador é um pouco lento. Mas se eu clicar aqui, ele já vai ordenar por ordem alfabética. Na verdade, eu não vou ordenar por ordem alfabética, não, mas eu vou trazer aqui para baixo, para a gente dar uma visualizada nos outros indivíduos. Observe aqui que aqui está NA. Então, essa pessoa é do Maranhão, esse pessoal que está aqui, mas a capital está em NA. E isso quer dizer que não é, o município dele não é identificável. Então ele não é da capital. Essa é a única informação que a gente tem. Ele pode ser da região metropolitana do Maranhão, se é que Maranhão tem região metropolitana de São Luís, no caso, né, que é a capital de Maranhão. Então a gente não tem informação do município. E esse é um dos motivos no qual eu restringi a minha análise das capitais, porque é as únicas cidades no qual a gente consegue localizar na PNAD contínua. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar apenas aqueles indivíduos que residem em capital, tá? Então, vamos voltar aqui. Estamos na base de levantamento de dados e o primeiro tratamento que iremos fazer é filtrar apenas os indivíduos que residem em capitais. Para isso, nós iremos fazer o seguinte: eita, nós vamos reservar, vamos criar um objeto aqui, base tratada. Iremos pegar a nossa base anterior, que a gente salvou os dados brutos. Vamos dar um Ctrl Shift M. Eu esqueci o nome desse. Eu vou olhar aqui e já olho para você e já respondo isso. Pronto, já descobri o nome. O nome é Pipe, tá? Então, ele é utilizado para encadear operações. Então, a gente dá um pipe, então ele meio que vai entrar na base PNAD contínua e aqui a gente já pode fazer as nossas manipulações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é filtrar apenas aqueles residentes que moram em capital, lembrando que são aqueles que respondem. Aqueles que não respondem, isto é, os valores ausentes, a gente não quer. Então a gente vai filtrar. Nesse caso, a gente vai colocar esse sinal para representar, que é esse ponto de exclamação, para representar diferente. Então nós vamos filtrar todos que são diferentes de valores ausentes, no nosso caso da capital. Então, esse é o nosso primeiro filtro, selecionando apenas aqueles residentes de municípios capitais. Além disso, vou fazer um outro tratamento que vai facilitar a nossa vida à frente, é que eu vou retirar esse nome município que está à frente. Eu vou deixar só Porto Velho e o restante. Esse município ele é muito redundante. Então, nós vamos criar essa função mutate, que ele pode ser utilizado para definir uma nova variável. No nosso caso, a gente vai subscrever a variável anterior, né, que é capital. Nós vamos dar um sinal de igual, no qual ele também serve para atribuir. Então, a gente vai atribuir uma nova regra a essa variável capital. Qual é a nova regra? Nós iremos substituir, nós vamos usar gsub e
ele vai identificar o que tiver escrito como município de em um espaço e ele vai substituir por um espaço vazio, né? E o restante vai continuar sendo capital, tá? E aqui a gente já pode dar o nosso Enter. Então, nós vamos estar retirando esse prefixo do município. Ah, aqui já é esse erro, pipe, é porque a gente não abriu a biblioteca. Na verdade, ele é o deployer, né? Seria essa. Mas existem essa biblioteca que além dessa anterior que eu digitei, ela também abre outras. Então é meio que um pacotão que tem umas 3 bibliotecas, tem ggplot. Então vamos utilizar ela, que aí facilita, né? E aí a gente já vai conseguir utilizar essas funções que são pertencentes a essas bibliotecas que estão aqui dentro do Tudverse, tá? Então tá abrindo, vou dar um pause enquanto isso. Pronto, aqui já terminou de carregar. São todas essas bibliotecas, elas estão inclusas aqui no Tidyverse. Por praticidade, vamos abrir diretamente ela. E aí a gente já pode aqui executar o código que a gente escreveu, atribuindo essas alterações ao base underline tratada, tá? Que é o nosso objeto. E mais uma vez eu vou dar uma pausa para não tomar tanto tempo. E uma vez já executado o nosso código, a gente já tem aqui o nosso novo objeto. Observe-se que tem 132 mil observações. Então, essa PNAD em específica do terceiro trimestre de 2015 foram 573 mil pessoas que participaram dessa pesquisa, sendo que das capitais foram 132 mil pessoas. Vamos abrir ela para a gente ver como que ficou. E aqui a gente já tem a nossa variável capital, Porto Velho. A gente pode descer aqui. E agora a gente não deve encontrar mais nenhum valor ausente. Deixa eu puxar aqui. Até que essa versão nova do R ele não tinha esse loading aqui não. Eu gostei. É sempre bom estar atualizando o R, porque às vezes faltam algumas atualizações muito boas, que facilitam. Para mim, por exemplo, que tem uma carroça em casa, que tem um computador da década passada e que sofre. Então é isso. Agora a nossa próxima etapa, iremos pegar o número de condutores, tá? E já também iremos calcular o percentual de contribuição. Vou escrever aqui como uma subseção para facilitar posteriormente a nossa localização. Esse aqui é o nível 3, então aqui à direita vocês já podem ver a forma que eles referenciam. Não vou escrever textualmente aqui, porque senão vai tomar o nosso tempo. No final, eu acho que vai estar na descrição, provavelmente vai estar nessa descrição desse vídeo, o arquivo completo já com todos os comentários e as descrições do que está sendo feito. E a gente aqui consegue abrir mais um bloco de código. E aqui vamos selecionar os condutores a partir da base apenas com os indivíduos das capitais e novamente a gente dá um pipe para entrar nessa base tratada e nós vamos filtrar nossa primeira variável que é V2009
que é a idade, tá? Para confirmar o significado dessas variáveis, vocês podem abrir aquele dicionário que eu abri no vídeo anterior e que também devo colocar na descrição desse vídeo para vocês saberem o que significa cada uma dessas variáveis que aqui está em código, né? Então, nós vamos selecionar apenas aqueles indivíduos que têm são maiores ou iguais a 18, né? Até porque por uma questão de CNH. Apenas indivíduos maiores de 18 podem ter CNH e estar credenciado como taxistas ou condutores de transporte de aplicativo. Isso, aplicativo de transporte, né? Outra coisa que iremos filtrar será esta variável. O que é essa variável? Eu não sei. Por isso que a gente abre o dicionário. E eu vou abrir agora para a gente saber o que significa essa variável. Bom, já abri aqui no Excel. Vamos copiar. Vamos analisar. Se eu não me engano, ela é atividade. Ou é o código da ocupação. Então, vamos aqui localizar esta variável. E cadê ela? Está aqui. Ela é o código da atividade principal desse negócio no qual ele está inserido, com base no KNAI. Aqui a gente já pode, inclusive, abrir o KNAI. E aqui a gente já consegue observar diversos setores, como transporte aéreo, transporte aquaviário, atividade de correios, restaurante e outros estabelecimentos. Então, a gente consegue observar em qual atividade aquele indivíduo está inserido, lembrando que a gente está analisando o transporte rodoviário de passageiros, que aqui está em amarelo, que eu tinha grifado. Eu tinha grifado transporte rodoviário de cargos, mas no final não utilizo para minha análise. Eu utilizo apenas esses dois setores: transporte rodoviário de passageiros e alojamento de malote de entrega. Vocês observam que tem um código aqui na frente. Então a gente vai filtrar apenas aqueles indivíduos que pertencem a essa atividade. Então a gente vai dar um sinal de igual? Não. A gente vai fazer esse sinal que é percentual em. Eu também não sei o nome dele. Vou ver se eu descubro. Vou dar uma pausa aqui e tentar descobrir o nome desse símbolo que a gente utiliza em R. Na verdade eu descobri que ele não tem um nome específico, mas ele é um operador, normalmente quando a gente vai passar uma lista. No caso, como são dois setores, são dois códigos, então a gente informa esse percentual in e percentual. Então ele vai filtrar todos aqueles que tiverem inseridos dentro dessa lista, que é, não sei se eu copiei, 49030. Vírgula, e a nossa atividade de malote entregas, que é 53003, 002, né? Em seguida, nós já vamos também definir, porque às vezes a pessoa trabalha nessa atividade, mas ela não é um condutor. Às vezes ela pode ser um carregador. Então, a atividade de malote entrega, ele pode ser uma pessoa responsável ali só por descarregar esse malote, enfim. Então, para ter certeza que a gente está selecionando os condutores, nós vamos filtrar uma outra variável que é o código de ocupação, que é a variável V4010. Então, além dessa condição que é necessária, desse filtro, nós iremos filtrar outra variável, que é o código da ocupação. Então, a gente vai dar um sinal de E aqui e vamos digitar a variável V4010, que é o código da ocupação, tá tudo em maiúsculo.
A mesma coisa aqui. Vamos usar o percentual em executar esse operador para declarar uma lista. Só para títulos de dúvidas, vamos localizar aqui essa variável. E aqui já tem aqui o código de ocupação. Então já temos o código de ocupação. Vamos abrir o script para a planilha, perdão, para saber os condutores que iremos pegar. Então aqui a gente tem os condutores de motocicletas. Então ele pode ser eventualmente um motorista de moto Uber, né, que eu ia falar, que transporte passageiro por através de motocicletas ou de automóveis, táxis e caminhonetes. Então vai ser 8321 e 8322. Ok, aqui a gente já consegue fazer esse recorte desses indivíduos, tá? Agora vamos executar para saber quantas pessoas nesse trimestre correspondem a, a essas condições. Aqui deu um erro, condutores não encontrado, como assim? Ah, eu sei por quê, porque aqui faltou, aqui está um sinal de maior, mas aqui precisa de um traço para poder atribuir. Esses erros acontecem muito e às vezes a gente quebra a cabeça. Fala, meu Deus, não estou entendendo. Eu estou atribuindo um novo objeto e ele não está encontrando, mas ele é novo. Enfim. E aqui a gente já tem esses indivíduos. Temos um total de 762 pessoas residentes em capitais e que correspondem a essas condições de atividade e de código de ocupação, né? Eu vi que o nosso tempo já está ficando apertado, então já vou estar finalizando e passar para o próximo vídeo, mas já aprendemos aqui como utilizar os filtros as funções de filtro, de o mutate para atribuir e criar, também serve para criar e definir novas variáveis ou subscrever variáveis antigas, utilizar o gsub para poder remover esse prefixo, né, através de substituição, e também utilizar o filtro no contexto de lista. Sempre que for em contexto de lista, a gente atribui esse in, tá? E logo em seguida a gente atribui essa lista. Sempre que for lista, a gente sempre coloca o C e a lista entre parênteses. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.